Boa tarde, meu nome é Carolina Vieira Caldeira de Lima de Souza Almeida. Eu sou professora da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Rio das Ostras. A coautora do trabalho é a pós-doutoranda Adriana Filgueira Leite, que faz parte da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, bem como o NESA, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais. Esse trabalho surgiu justamente dentro do Programa de Pós-Graduação em Geografia, em conjunto, em parceria com o NESA. O título do trabalho são as inundações nas aulas de Geografia, ferramenta de conscientização e prevenção do risco, com caso na rede pública de ensino de Ururaí, em Campos dos Goytacazes, Brasil. O objetivo do trabalho, então, foi propor práticas educativas a partir do tema inundações, porque este era um tema que permeava a realidade desses alunos envolvidos durante a pesquisa. E o período da realização foi de 2015 a 2018. Então, sobre o bairro, ele se situa na cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Faz parte do distrito sede de Campos. Suas raízes estão atreladas ao meio rural, principalmente a questão da cana-de-açúcar, e possui uma população de baixa renda. O bairro ainda ele se localiza nas margens do rio Ururaí e do canal Cacumanga, apresentando chuvas concentradas no verão e baixos totais pluviométricos anuais. A Baixada Campista, que é onde o bairro está inserido, é uma planície fluvio-marinha com uma extensa rede fluvial de canais, rios e lagoas. E, de certa forma, possui, então, uma ligação direta com o Rio Paraíba do Sul, que é um rio importante no sudeste brasileiro, justamente devido a esses canais artificiais que os interligam. O rio Ururaí, então, ele vai nascer na Serra do Mar, com o nome de Rio Imbé, e vai desaguar na Lagoa de Cima. A partir de então, ele vai ser chamado de Rio Ururaí e vai desaguar na Lagoa Feia. Com relação às inundações no local, por meio da pesquisa, nós podemos observar que existem diversos fatores que vão influenciar as inundações, como as chuvas, por serem concentradas durante o verão, a topografia muito plana, já que faz parte de uma baixada, a má gestão dos canais que eu citei agora há pouco, a construção de diques irregulares, a questão do assoreamento desses mananciais, a ausência de mata ciliar e um crescimento populacional que não foi acompanhado pela infraestrutura necessária. Então, com relação aos procedimentos metodológicos e, de forma geral, as atividades que foram realizadas com os alunos e com os professores, eu dividi em 3 etapas, que a primeira ocorreu em 2015, a segunda em 2016 e a terceira entre 2017 e 2018. De forma geral, teve a questão do levantamento bibliográfico, estudos exploratórios, questionários, reuniões com os professores, aula de campo, jogos, pesquisa e apresentação de seminários por parte desses alunos, a criação de um grupo focal e entrevistas com os professores. Já no final, ocorreu a divulgação dos resultados junto à comunidade que participou. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados e a discussão desse trabalho, desse projeto. As escolas envolvidas foi o Colégio Estadual Dom Otaviano e o Colégio Estadual João Borges Barreto, ambas escolas públicas do bairro. No início, tinha cerca de 120 estudantes que participavam, porém, esse número foi caindo ao longo da pesquisa. A faixa etária deles, então, no início, era entre 14 e 19 anos e a maioria composta pelo sexo feminino. E tivemos também o auxílio de 3 professores. Com relação ao levantamento da percepção dos alunos que foram envolvidos, percebemos uma mudança significativa com relação ao fenômeno inundação, risco e recursos hídricos, o que eles compreendiam sobre o assunto. Então, no início, por exemplo, da pesquisa, os alunos tiveram dificuldade de reconhecer os recursos hídricos do bairro e próximos a eles. Eles sempre associavam aos recursos hídricos distantes do bairro.
e a maioria considerou importante o aprendizado sobre a prevenção contra os desastres. Porém, a minoria alegou ter acesso a esse tipo de informação. Quando questionados o que torna uma residência área de risco, eles conseguiram associar as enchentes, porém, eles não se enxergavam como moradores de áreas de risco, porque eles consideravam que essa situação cabia somente àqueles que tinham sua residência localizada à margem do rio, o que eles chamam de beira do rio. Com relação aos fatores que geram as inundações, eles tiveram dificuldade de identificar os fatores locais que desencadeiam as inundações no seu próprio bairro. Porém, eles souberam informar com clareza quais são esses locais que são inundados com maior frequência. Em relação ao desenvolvimento de materiais e de práticas que pudessem ser aplicadas em sala de aula, lembrando aqui que todas essas atividades foram criadas junto com os professores que ministravam a disciplina de geografia nessas turmas. Então, vamos lá. A princípio foi feito um vídeo, foi apresentado um vídeo onde foi gerado um debate sobre o que é inundação em Ururaí, o que é desastre, risco. Depois, ao longo do caminho, foi feito aí diferentes tipos de jogos, criamos diferentes tipos de jogos que pudessem atrelar o currículo desses alunos junto com o tema inundação, junto com a abordagem do risco. E foi feito também aula de campo, inclusive diversos alunos nunca tiveram oportunidade de ir a campo nesses locais, nesses pontos que nós fizemos a pesquisa juntamente com eles. E a partir da aula de campo, eles dividiram-se em grupos e se propuseram a responder a alguns questionamentos que eles criaram a partir da aula de campo. Por exemplo, aqui nessa imagem mostra um dos jogos, que foi o jogo dos erros, onde tinha um mapa errado, com informações erradas sobre o bairro e sobre a estrutura de um mapa. Eles identificaram esses erros e depois que eles identificaram os erros, eles tiveram acesso ao mapa correto, onde puderam fazer a comparação. Com relação ao seminário, a pesquisa que eles fizeram, eles propuseram os seguintes temas: relevo e solo, vegetação, usos do rio, clima, transformações urbanas e questão social. E foi interessante porque durante a pesquisa, eles levantaram esses questionamentos e tentaram responder esses questionamentos com base em quais fontes? Em sites, em observação pessoal, em pesquisa de campo, que eles foram novamente a campo, entrevistas com o antigo morador, pesquisa em jornais, em telejornais locais. Então, só para dar um exemplo, quando se tratou de relevo e solo, alguns questionaram como ocorre a inundação em área de brejo, como ocorre uma inundação em relevo de planície. Quando questionados sobre vegetação, eles se questionaram com qual finalidade foi retirada a mata ciliar em Ururaí. Quando os grupos que ficaram responsáveis pelas transformações urbanas perguntaram-se quem são essas pessoas vulneráveis às inundações, como surgiu a usina do Cupim, quando se tratou da inundação, de que forma a rotina dos moradores foi alterada, se propuseram a responder como ficaram os moradores vítimas das inundações, qual foi o papel da defesa civil. Então, tudo isso daqui foram questionamentos que eles levantaram e que eles propuseram-se a responder. Para concluir, podemos colocar algumas situações aqui. A primeira é com relação aos professores, que os professores que foram envolvidos na pesquisa, eles relataram que não utilizavam as inundações locais como temas geradores do debate em sala de aula, porque eles consideravam pertinente somente citá-las em algumas situações. E após a pesquisa, eles passaram a utilizar o material criado, eles passaram a incorporar esse debate em suas salas de aula. Já os alunos, observamos o seguinte, que ocorreu uma melhor compreensão das causas e dos fatores que agravam as inundações em seu bairro,
proporcionou a esses alunos um conhecimento mais específico acerca de uma categoria de desastre que afeta a vida deles. E, de certa forma, ocorreu a desconstrução e reconstrução de alguns conceitos com esses alunos, porque permitiu que eles reconhecessem, tivessem uma percepção crítica a respeito dos processos socioambientais que atuam em sua realidade. Então, foi gratificante ver essa caminhada desses alunos antes e agora, já no final do processo. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos e finalizo aqui a minha apresentação. Muitíssimo obrigada.